Você já pensou em criar rigs para seus personagens 3D, mas sempre achou difícil e complicado? Talvez você já até tenha tentado, mas por algum motivo você desistiu no meio do caminho por achar que era difícil e demorado, quase impossível de ser criado. Mas não esquenta, nessa série de vídeos estarei desvendando todos os segredos e mistérios para que você possa criar os seus rigs de uma forma simples e descomplicadas. Segredos que eu aprendi ao longo de anos desenvolvendo games e também criando rigs para personagens de jogos e animações. E tudo isso que eu vou compartilhar com vocês será aqui dentro do Blender, tá bom? Se você ainda não viu os vídeos anteriores sobre essa série, eu recomendo que veja eles antes de chegar aqui, porque nesse a gente vai falar sobre criar IKs dentro do Blender, ok? Então, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender mais sobre o mundo de jogos, sobre o mundo de desenvolvimento e sobre o mundo de rig e animação, que vai ser muito útil, muito bacana compartilhar essas minhas experiências com vocês aí atrás e que vocês possam aprender bastante e aplicar no seu dia a dia do seu trabalho. Compartilhe também com aquele seu amigo que acha que é complicado demais criar rig aqui no Blender, que ele vai ficar surpreso com as dicas que eu vou dar. Então, bora pro vídeo? Vamos lá! Bom, continuando do vídeo anterior, a gente já criou aqui os controladores do nosso Spine, agora a gente vai criar o controlador IK, né? No próximo vídeo a gente vai ver um pouco de AFK e fazer um switch de AFK também, mas nesse vídeo a gente vai se ater somente no IK, ok? Bom, para isso, vamos primeiramente agora separar esses controladores aqui da Spine. A gente vai colocar eles numa layer chamada Spine. Aqui tem um root, eu vou deixar aqui embaixo do root, eu vou colocar aqui Spine. Eu vou renomear também esses Spines, esses TGTs aqui, Spine, e vou colocar aqui, em vez de TGT, a gente vai colocar aqui Control, porque ele vai virar o nosso controlador ali do Spine 1, Spine 2, Spine 3, que é o chest, tá bom? Tudo que for controlador eu vou colocar Control para a gente separar eles numa layer diferente, para que a gente possa depois tá criando os shapes dele na hora de fazer os controladores visuais para o animador. Aqui vou colocar aqui Control também, Control Spine 2 e Control Spine 1. Aqui já está renomeado o Control Spine, que ele controla todos os spines. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar e separar esse aqui, esse Spine e esse daqui, e vou colocar na Layer Spine. Para fazer isso, a gente seleciona o que a gente quer e clica nessa bolinha aqui do lado, e ele vai automaticamente ir para Layer Spine. Ele vai desaparecer aqui automaticamente da nossa visualização, porque a gente jogou ele para outra layer. Para fazer aparecer novamente, a gente pode clicar aqui neste olho e ele vai habilitar a Layer Spine, tá bom? Esse controlador int aqui, a gente vai deixar ele em Target. A gente vai deixar ele, vamos colocar aqui TGT, int pelvis. A gente vai colocar ele aqui em Target, nessa layer Target. Essa daqui vai ser o Spine que vai controlar todo mundo, que é da pelvis. Control pelvis, a gente vai jogar também aqui no Spine, tá bom? Então, quando a gente desabilitar, ele vai desabilitar todos esses bones. Quando a gente habilitar, ele vai habilitar novamente os bones pra gente, ok? Pra gente habilitar aqueles bones que a gente já tinha aqui no personagem, como os das pernas, que a gente vai fazer o IK deles agora, a gente vem aqui em TGT, já vai estar aqui pra gente o bone da perna. Eu vou selecionar esses bones aqui do lado direito, o tgt.l, e vou separar ele numa camada aqui temporária, na camada temp, e vou desligar agora a camada temporária. Agora a gente pode selecionar, vamos selecionar aqui o neck e o head, e vamos deixar ele lá na TGT por enquanto, que a gente não vai usar eles. E agora a gente vai trabalhar somente nas pernas, né? Feito isso, a gente pode selecionar todos esses bones aqui da perna, e vamos criar agora o que irá ser o controlador do IK da perna, da leg. Então a gente vai entrar com o tab selecionado, vai entrar em Edit Mode, ele vai mudar de tela para Edit Mode, e vai dar um Shift D, ele vai ficar grudado no seu mouse quando você mexer, sem clicar, claro. A gente dá um ESC, ele volta para o lugar, e a gente vai dar um GX.2, ele vai dar esse espaço. Agora a gente vai dar um Shift D novamente, a gente vai dar um GX.2, e vai ficar como se a gente tivesse 3 pernas
do nosso personagem, ok? Eu já explico porque a gente vai fazer isso, né? É bom você ter isso em mente, que vai deixar mais organizado. Bom, agora primeiramente vamos desabilitar aqui na visualização, aqui no lado direito, a gente tem essa opção aqui que a gente tem a Scene Collection, que a gente visualiza tudo. Se a gente abrir aqui a Armature, que é o nosso rig, a gente consegue ver chifre, retor, o corpo e os olhos, que são a mesh do nosso personagem. Vamos desabilitar eles por enquanto, aqui desabilitando os olhinhos, só para a gente visualizar aqui as nossas pernas e não ter nenhum conflito e também a gente não ficar confuso na hora de trabalhar. A gente vai trabalhar aqui primeiramente somente com a leg do nosso personagem, então tá de bom tamanho. Primeiramente, esse primeiro rig que a gente copiou, pode ver que ele tem um 0.1, 0.1 e 0.2 aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai renomear esse para ser o IK e o outro para ser o FK. Aliás, eu acho que eu vou até trocar, eu vou colocar esse aqui de baixo, esse aqui do meio de FK, que a gente não vai usar agora, e a gente vai colocar esse aqui de fora como sendo IK. Para isso, a gente vai já renomear ele como Ctrl, a gente vai trocar o TGT, vai colocar aqui Ctrl, leg mesmo, a gente pode dar um traço aqui e colocar fk.l e a gente tira esse 001 aqui, que já está atrapalhando a gente. Neste aqui também a gente vai fazer a mesma coisa, vai trocar o TGT, vai ficar Ctrl, traço shin, traço fk.l e 001 a gente tira. Agora a mesma coisa pro foot. E aí, tá gostando do vídeo até aqui? Se você estiver gostando, já deixa aquele seu joinha e também compartilhe com aquele seu amigo que quer aprender mais sobre Blender e rigging, tá bom? Assim você vai estar ajudando eles e vai estar me ajudando a compartilhar essa mensagem para outras pessoas. Então, vamos continuar aqui que vamos ter muito ainda que falar. Beleza, a gente já renomeou o nosso FK. Agora o de fora a gente vai renomear para ser um IK, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, vai pegar, vamos selecionar esse cara que já tá meio pronto, então a gente vai dar um F2, vai aparecer aqui para renomear, a gente dá um Ctrl C, vamos copiar aqui nesse de cá e só vamos trocar FK para IK. Vamos selecionar esse, Ctrl C, F2, Ctrl V e coloca um IK aqui, F2, Ctrl IK, aliás, vamos dar um ESC aqui, F2, F2, Ctrl IK, IK e F2, Ctrl IK. Show? A gente vai apagar esse 001 aqui, Ctrl IK. Feito isso, galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esconder o FK, vamos selecionar os FK, vamos dar um H para esconder, vamos esconder também a perna original, a gente dá um H, H, e esconde a perna original. Agora é o seguinte, neste Ctrl Foot, a gente vai duplicar ele, Shift D, e a gente vai selecionar aqui para ficar no Active Element, e a origem vai para a ponta dele, a gente vai dar um S aqui, e esse cara aqui que a gente deu um S, a gente vai dar um F2, a gente vai renomear ele aqui como Ctrl-int foot ik.l, tá bom? E a gente vai dar um Alt P para tirar ele a gente fazer um parent dele, né? Dar um clear do parent dele, para ele não ficar sendo filho de ninguém. Ele vai ser um rigging bem solto aqui, tá bom? Esse cara, ele vai ser o controlador aqui do IK da nossa perna do L, tá bom? Ok, feito isso, a gente pode fazer a seguinte coisa, a gente seleciona agora a Shim, vamos selecionar o Shim, e a gente vem aqui no lado direito, e a gente vai vir aqui abrir essa guia de Constraint. Aliás, a gente tem que voltar aqui para o modo de Pose, vamos para o modo de Pose, ele vai aparecer de novo aqui as outras pernas, mas não tem problema. Vamos até selecionar novamente aqui, que você esconde em uma área de trabalho, na outra ele não fica escondido, ele volta, né? Ele não entende isso. Então, agora a gente vem aqui no Shim, vai dar um Ctrl Shift C e a gente vai selecionar aqui ou Ctrl Shift C ou você vem aqui em Constraint, né? E a gente vai selecionar o Inverse Kinematicals. Depois que a gente fez isso, né, ele vai ficar meio laranja aqui pra gente, e vai aparecer essa linha tracejada.
a gente pode vir aqui no lado direito, vai aparecer um Bone Constraint Properties e vai estar aqui vermelhinho, escrito IK. Tem algumas opções para a gente colocar aqui como target e o pole target. A gente já vai ver isso. Então, nosso target ele vai ser a armature, né, que vai ser o nosso rig. E ele vai aparecer aqui para a gente selecionar o nosso bone. Quando aparecer para a gente selecionar o bone, agora a gente seleciona ali o Ctrl, vamos procurar aqui o Ctrl-int footik.l, que foi o que a gente renomeou. Ele vai dar uma bugada. Agora ele vai ficar amarelo, ele vai ficar meio amarelo, quer dizer que a gente setou já um pole target. E agora, quando a gente mexer esse int, ele vai dar uma mexida. Opa, olha que legal, deu uma bugada monstra, né? Se a gente habilitar aqui o nosso personagem, ele vai ficar todo zoado, ó. Todo zoado. O que que acontece, galera? Vamos desabilitar aqui o nosso personagem. A gente tem que configurar algumas coisas. Quando a gente clicar aqui no nosso shim, ele vai aparecer essa linha tracejada, quer dizer que ela não está interagindo corretamente com o nosso bone. No caso, essa linha tracejada ela tem que estar interagindo com o nosso leg IK, mas no caso ele está interagindo com outro rig, outra parte do rig, né? A gente não vai querer isso. Para que ele interaja corretamente, a gente vai vir aqui no lado direito, a gente tem a opção de chain length, né? Isso quer dizer o tamanho do nosso range aqui, o quantos rigs para frente a gente quer que, num linguajar mais comum, seria quantos bones depois desse bone que você quer controlar no IK, né? Vamos colocar dessa forma. No caso aqui seria 1 e 2, né? Porque aqui a gente já tem um rig, o controlador, depois dele vem um, depois dele vem outro. A gente não quer controlar outro. No caso, se for três partes da perna. Tem alguns personagens que tem um IK com 3 partes, enfim. Então a gente vai alterar aqui para número 1, número 2. Olha que legal. O nosso range aqui foi alterado, né? A nossa linha tracejada amarela. E ele vai ficar bem na ponta do leg IK ali em cima. Agora, quando a gente selecionar aqui o int para mexer, ele vai mexer o IK, mas ainda não vai estar funcionando de uma forma bem legal, uma forma bem interessante, né? Para terminar de configurar o nosso IK, é necessário criar aqui um pole vector. O pole vector, ele indica a direção que o joelho do personagem, da perna, do braço, né? A gente tem uma direção que o nosso joelho ou cotovelo ele vai. Então a gente precisa adicionar esse pole vector, né? O pole target. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o modo de edição e bem aqui nessa bolinha a gente vai dar um extrude com a letra E e a gente aperta Y para ele seguir só a orientação do Y. E a gente vai colocar esse bone virado para trás, dessa forma, mais ou menos assim. Não precisa ser grande, tá bom? E a gente vai dar um Alt P para dar um clear no parent. E a gente vai arrastar aqui, pode ser até aqui nessa linha azul da origem, aqui, que já tá bom pra gente. Para ele ficar bem rente aqui o nosso joelho. Esse aqui vai ser o nosso pole vector. Então a gente vai alterar o nome aqui dele para Ctrl-pole-leg. A gente tira o 001, já está criado o nosso pole. Eu só vou ajustar primeiramente a direção desse pole, desse rig. A gente pode vir aqui no lado direito e tem um row. Um row a gente consegue rotacionar aqui o nosso bone. Eu vou deixar o Z para cima, por uma questão de organização. Beleza, depois que eu ajustei, agora eu posso voltar aqui para o Pose Mode. Ele já está aqui o nosso Pole Vector. Agora, quando a gente selecionar aqui o nosso shim, ele vai aparecer aqui no IK. A gente tem a opção Pole Target. A gente vem aqui, o Pole Target vai ser no Armature também, né? Que é o rig que a gente está utilizando. E aqui nesse Bone, a gente vai selecionar aqui o Pole. Pesquisar aqui Pole, já vai aparecer Ctrl Pole Leg IK.L. Beleza? Só que quando a gente fez isso, o nosso Bone ficou todo desorientado, todo zoado aqui, basicamente. A gente tem que rotacionar ele manualmente para que ele fique bem alinhado com o Pole Vector, com o Pole do nosso rig. Então vamos vir aqui em Pole Angle, a gente vai mudar aqui o ângulo. O ângulo eu já sei mais ou menos, seria 90. 90, não.
aqui 82, mais ou menos. Aqui é uma coisa mais de visão. A gente vai orientar 82. Vamos colocar aqui 82. 82, 83. 83. Tá, já deu uma organizada. Agora, quando a gente selecionar esse Ctrl, ele vai seguir a orientação do nosso pole. O nosso joelho sempre vai estar apontado para frente e já está funcionando aqui o controlador de IK da perna esquerda. Agora, quando você mexe aqui o nosso pole, ele vai seguir o pole corretamente, para o lado esquerdo e do lado direito, para o lado para o outro. Isso é bem legal. Agora aqui a gente tem que fazer uma última configuração, que é o quê? A gente vai setar esse Ctrl Int no Ctrl Foot externo. A última configuração é o quê? Quando eu fazer uma rotação aqui na perna, eu quero que esse cara aqui também rotacione junto com ele, né? Então, para que isso aconteça, a gente vem, seleciona o Int, seleciona de fora, dá um Ctrl Shift C e a gente vai dar aqui um Copy Transform, ok? Então, agora quando a gente selecionar o Ctrl Int, ele sempre vai seguir, né, a orientação para cima e para baixo, vai rotacionar, ele vai mover e você pode escalonar também, que ele vai seguir a escala do nosso int, tá certo? Feito isso, a gente terminou aqui de configurar os nossos IKs, tá bom? A gente pode fazer uma última configuração aqui bem rapidinho, né? A gente pode selecionar aqui a gente pode ver uma coisa bem interessante, que quando a gente está movendo, ele segue até certo limite. Depois que passa do limite estabelecido ali do pé, ele já não estica mais do que isso. A gente pode fazer uma última configuração, que quando a gente esticar o nosso joelho, a nossa canela e o nosso leg ali, né, o shin e o leg, eles também vão esticar junto com o nosso Ctrl Int, né? E o que seria essa configuração? A gente pode selecionar esse bone. Aqui a gente clica no Bone Properties e a gente vai vir Inverse Kinematicals. A gente tem algumas configurações. A gente tem aqui IK Stretch, né? Então, toda vez que a gente esticar isso daqui, o nosso shin e o nosso leg, ele vai dar um stretch. A gente tem que fazer isso nas duas configurações. Eu vou colocar aqui 00.5. Acho que é para 5, vamos testar. E aqui também 00.5, para a gente poder testar se tá bem legal. Então, quando a gente esticar, o shin e o leg vai seguir junto e vai esticar, né? Para fazer um scratching stretch, isso aqui é bem legal, se você quiser fazer um controlador deste tipo, tá bom? Então, é isso. E aí, gostou do vídeo? Bora colocar a mão na massa? Eu quero ver aí vocês praticando na casa de vocês, criando os seus próprios rigs, os seus próprios IKs. Já se inscreva no meu canal, já deixa um like e me siga nas redes sociais, me marca lá que eu quero ver o projeto de vocês em andamento. Então, valeu, até o próximo vídeo. Fui!